Lá no livro de Lucas, a gente é abençoado de várias formas na vida, né? E alguns dias atrás, o Marcos e a Rafaela presentearam a mim e o Denilson com 2 livros do Spurgeon. Um é a Cruz de Cristo, se eu não me engano o nome, e outro é Os Milagres de Jesus. Quando eles chegaram lá, aí o Marcos pegou e deu assim para a gente, falou assim, agora vocês veem aí qual vocês vão, quem vai ler primeiro qual, né? Aí eu catei logo Os Milagres de Jesus, porque já tem alguns anos que eu tenho trabalhado essa questão, esses textos do Milagre de Jesus, e tenho sido muito abençoada, porque a gente percebe que os textos dos milagres de Jesus não é só o milagre em si, não é só o resultado do milagre, mas tem várias coisas que permeiam as circunstâncias em que o milagre aconteceu, né? E isso eu já venho há algum tempo estudando, lendo, né? Mas esses dias eu estava lendo esse livro dos Milagres de Jesus, né? E o Spurgeon ele destacou várias coisas, várias questões nesse milagre dos 10 leprosos. E eu gostaria só de destacar assim, de forma bem simples, né? O que falou bastante em meu coração. Mas antes eu vou ler o texto aqui rapidinho. Só um minutinho. É do versículo 11 ao versículo 19. O texto diz assim, é o capítulo 17 de Lucas. Eu vou ler o versículo 11 ao 19. Diz assim, e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ele aqui é Jesus, tá? E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. 10 homens leprosos. Todo mundo sabe que a lepra é uma doença, né? E naquele período a lepra era uma doença que afastava a pessoa totalmente da sociedade. Ela não podia mais conviver com família, com amigos, com ninguém. Então, na verdade, eles andavam juntos, os que tinham lepra, né? Porque como eles não podiam conviver com as pessoas sãs, as pessoas que não tinham lepra, eles andavam juntos, tinham uma comunidade, digamos assim. Deixa eu ver qual versículo eu estou mesmo. E 13, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. 10 leprosos, tá? E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, e dando-lhe graças, rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto por si só ele fala várias coisas e eu não vou tomar tempo aqui, eu só gostaria de destacar que quando eles clamaram para que fossem curados, Jesus disse, vai e mostra-te aos sacerdotes. Os leprosos, eles já não tinham mais nada, eles não tinham convivência com família, com a sociedade, totalmente viviam à margem da sociedade. E eles sabiam que Jesus vinha realizando curas. Então, quando Jesus disse para eles, vai e apresenta-te aos sacerdotes, eles não questionaram nem por um momento, tipo assim, Jesus, você não vai me curar? Não, eles simplesmente obedeceram e foram a caminho do templo, se apresentarem aos sacerdotes. E aí aqui diz que, no 14, e aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Imaginem, 10 homens
leprosos. A lepra deixa a pele branca, né, Alessandra? É isso, né? Fica uma cor meio esbranquiçada. E a cor da pele fica esbranquiçada, né? E aí imagine eles indo e de repente um olhando para o outro e vê que o tom de pele dele está mudando. Tem alguma coisa acontecendo aqui com o meu colega que está diferente. Aí eu lembro da palavra que foi dita de Jesus, né? E eu olho para mim e vejo que meu tom de pele também está mudando. E eu começo a sentir diferença no meu corpo. E aí aqui no 14 diz assim, no 15, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ou seja, em algum momento ele entendeu que ele estava curado. Não só ele, mas os que estavam com ele. E ele começou a glorificar a Deus. Imagine esse momento, que maravilhoso. 16, e caiu, ele voltou glorificando a Deus. Ou seja, voltou para onde? Para Jesus. Glorificando a Deus. Os outros não voltaram. E aí eu queria fazer outro destaque, que é lá no versículo 17, quando Jesus diz assim, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E aí essa pergunta fica reverberando. E onde estão os outros 9? Foram 10. Não foi só você que foi curado. Jesus sabia. Jesus não estava no caminho com eles, mas sabia. E ele diz, não foram 10? Cadê os 9? Onde estão os 9? E isso ficou na minha cabeça. Onde estão os outros 9? E aí, é só esse ponto que eu queria destacar. Um voltou para agradecer ao Senhor. Um voltou para agradecer a Jesus. E aí, outro destaque que eu vou fazer também, é quando Jesus diz assim, no 19, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse um que voltou agradecendo ao Senhor, glorificando ao Senhor, glorificando a Jesus, ele recebeu, além da cura física, ele recebeu a cura de alma. A alma dele foi curada. Ele recebeu além, muito além, do que os outros 9 receberam. Os outros 9 não voltaram para agradecer ao Senhor. E eu estou destacando esse texto porque a gente vai louvar ao Senhor com uma música de gratidão agora. E nós precisamos ter o coração grato ao Senhor. Nós não podemos orar ao Senhor por uma bênção, receber essa bênção e depois se esquecer da bênção que o Senhor nos deu. Nós precisamos ter atitudes de gratidão. Quando aquele samaritano voltou o caminho que ele estava indo até o sacerdote, ele viu que ele estava curado, ele voltou glorificando a Deus. O ato dele de voltar glorificando a Deus com o coração grato foi uma atitude de gratidão. Talvez os outros 9 ficaram até felizes, gratos, mas não tiveram atitude. E aí Jesus pergunta, e onde estão os outros 9? Nós precisamos ser como esse samaritano, que volta, depois de receber a bênção, com o coração grato, louvando ao Senhor. Nós precisamos ter atitudes de gratidão. Não adianta só ficar lá, tem muita gente que fala assim, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas quem olha não vê, não percebe que essa pessoa conhece a Jesus e que ele tem atitudes de gratidão. Então vamos louvar ao Senhor agora, com os nossos corações gratos e trazendo para nós esse conhecimento.